Bom, nós temos aqui nessa questão um quadro. Esse quadro apresenta qual é a área dos biomas brasileiros. E aí ele fala o seguinte, olha, geralmente quando a gente vai falar de área, a gente usa uma certa unidade de medida que é a área do campo de futebol. Então, por exemplo, ambiente tal tem tantos campos de futebol, tá? E aí ele fala que o campo de futebol que se tem visto é um campo de futebol com as seguintes medidas: 120 por 90 metros. Aí ele continua. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Então aqui a gente tem o Pantanal. O Pantanal ele tem 150.355 quilômetros quadrados. Dentro dessa área, daria para colocar quantos campos de futebol? Essa é a pergunta que ele está fazendo para a gente. Como ele deu apenas as medidas do campo de futebol, nosso primeiro trabalho aqui vai ser descobrir qual é a área desse campo de futebol. Então, qual é a área de um campo de futebol? Um campo de futebol ele tem essas medidas, 120 metros por 90 metros. Como aqui nós estamos trabalhando com quilômetros quadrados, eu já transformei 120 metros e também o 90 metros em quilômetro. Como é que faz isso mesmo? Metro para quilômetro divide por 1.000. 120 dividido por 1.000 dá 0,12. É só ver aqui, ó, 3 casas decimais para a esquerda. Ó. É como se fosse 120,0, então, ó, 1, 2, 3. A vírgula fica logo antes do 1. Então, fica 0,120. Só que o zero depois da vírgula não precisa colocar, se não vem ninguém depois dele. 90, ó. 1, 2. Então, aqui, ó. Chegamos aqui no 9, certo? Mas tem que andar uma terceira casa, então coloca um zero para complementar a terceira casa. Então, andamos aqui 3 casas. Então, isso aqui faz divisão por 1.000. 0,12 vezes 0,09, você vai fazer a conta mesmo, é 12 vezes 9. 12 vezes 9 dá 108. Aí você vai ter que ver. Tem 2 casas depois da vírgula aqui, 2 casas depois da vírgula aqui. Então, são 4 casas depois da vírgula. Então, do 108 que você achou, você vem 1, 2, 3. Falta uma quarta casa. Então, escreve um zero, andou a quarta casa. Então, fica 0,0108 quilômetros quadrados. Essa é a área de um campo de futebol. Agora vamos descobrir quantos campos de futebol eu consigo colocar no Pantanal. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a área do maior, que é a área do Pantanal, e divide pela área do menor. O valor que a gente vai encontrar é a quantidade de campos. Então, área do Pantanal dividido por área de um campo. A área do Pantanal é 150.335. A área do campo é 0,0108. Observe que o número de baixo tem 4 casas depois da vírgula. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui por 10.000. 10.000 tem 4 zeros. Então, as casas vão acabar aqui embaixo, vão ficar 108. Lá em cima, como não tinha nenhuma casa depois da vírgula, você pega e coloca os 4 zeros aqui. Agora, está na hora de dividir isso aqui. Tem 2 formas de você fazer isso. Pelo processo mais demorado, que é fazendo essa divisão inteira, vai te dar um trabalho gigantesco, ou fazendo a aproximação, que é o que eu vou ensinar você a fazer aqui. Então, o que eu vou ensinar vai levar você até a maturidade para fazer a conta mais rápido. Tá bom? Se não entender, monta a conta e a divisão, só que você perderia muito tempo da sua prova. Assim, o que a gente vai fazer aqui é um cálculo aproximado, mas a gente pode fazer. Por quê? Em primeiro lugar, porque aqui no enunciado ele já pede a área aproximada. Em segundo lugar, porque ele já usa os mesmos valores, tá vendo? Só muda a quantidade de zeros. Então, dá sim para trabalhar com valores aproximados. O que eu quero que você enxergue? É que você tem que aqui embaixo um número com 3 algarismos, que é o 108. Então, você vai considerar 3 algarismos lá em cima, que é o 150. Contando que o menor caiba dentro do maior. Se não desse, fosse 107, né, que é menor, você teria que usar 4 casas. Mas aqui a gente vai usar 3 casas, tá bom? Então, veja só, circulei o 108, circulei o 150. O que eu quero que você seja capaz de entender? Que o 108 ele cabe dentro do 150 e depois caberia mais um pouquinho lá dentro. Ou seja, o 150 é o 108 uma vez mais um pouco.
Então, ele seria 1,4 alguma coisa. Professor, mas por que é 1,4? Por causa disso aqui, gente. Tá vendo os 4 aqui? Então, o resultado aqui da divisão vai dar alguma coisa perto de 1,4. Então, eu sei que o 1 e o 4 estarão presentes porque todos têm o 1 e o 4. Eu sei que tem uma vírgula, por quê? Porque o 108 cabe no 150 uma vez, mais uma fração, que é um pouquinho. Então, por isso que deu 1,4. Professor, dá certo? Dá sim, meu caro. Se você fizer a divisão, botei até para você ver como é que dá certo. 150 por 108 dá 1,38888. Ou seja, vai dar quase 1,4. Se você usasse mais números aqui, a gente chegaria mais perto ainda do 1 e do 4, tá bom? Então pronto. Enxerguei que o 108 cabe uma vez mais um pouquinho. Eu sei que esse um pouquinho é 4, por quê? Porque as alternativas me dizem que é o 4. E agora? Você tem que lembrar que o 150 ele ainda tem várias casas que não foram consideradas. Então, a gente vai contar elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é 10 elevado a 7. Ou escrever o 1 do lado de 7 zeros. Pronto. As alternativas não têm vírgula. Então, nós vamos acabar com a vírgula aqui. Como? Multiplicando 1,4 vezes isso aqui. Olha só a resposta. O que eu quero que você entenda? Essa casa depois da vírgula, ela é cancelada com a utilização de um desses zeros aqui. Então, 1,4 vira 14, certo? Esse zero eliminou a vírgula. Sobraram quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha os 6 zeros aqui. Então, dá 14 milhões. Ou seja, a alternativa é: o Pantanal tem uma área equivalente a 14 milhões de estádios de futebol.